Na semana passada, a minha ex-melhor amiga bateu na minha porta às 11 da noite, encharcada de chuva, com o rímel escorrendo pelo rosto, e disse a frase que eu esperei ouvir por 6 anos, mas que já não me fazia mais nenhuma diferença. Adriana, você tinha razão sobre ele. Casar com o Alexandre foi o maior erro da minha vida. O Alexandre, o meu ex-marido, o homem que ela me roubou 10 anos de amizade para ficar. O prêmio que ela achou que tinha ganhado. Eu fiquei parada na porta, olhando para aquela mulher que um dia foi a irmã que a vida me deu, e esperei sentir alguma coisa. Raiva, talvez, ou uma satisfação, eu avisei na ponta da língua. Mas não veio nada disso. Veio só uma paz enorme, quase constrangedora de tão grande, porque eu percebi, naquele instante na porta, uma verdade que levou 6 anos para ficar completa. Ela não me roubou nada. Ela me fez o maior favor da minha vida, e nem sabe. Meu nome é Adriana. Tenho 42 anos, e essa história é sobre como eu perdi um marido e uma melhor amiga de uma vez só. E descobri com o tempo que perder os dois foi a melhor coisa que já me aconteceu. Fica comigo até o final, porque a diferença entre a vida que eu construí depois e a vida que ela ganhou de presente é a prova de que, às vezes, o maior castigo para quem te trai é simplesmente ficar com aquilo que roubou. Deixa eu te apresentar a Kátia, porque para você entender o tamanho da traição, você precisa entender o tamanho da amizade. A Kátia foi a minha melhor amiga por 10 anos. E não era uma amizade qualquer. A gente se conheceu no trabalho, as duas recém-separadas de namoros ruins, as duas recomeçando a vida, e grudou de um jeito que virou parentesco. A gente viajava junto, dividia as dores, comemorava as conquistas uma da outra. Ela foi minha confidente nos piores dias, aquela para quem eu ligava chorando, aquela que sabia de todos os meus segredos. Inclusive, e isso é o mais cruel, os segredos do meu casamento. Deixa eu te dar a dimensão do que essa mulher foi na minha vida. Foi a Kátia que segurou a minha mão na sala de espera do hospital quando a minha mãe passou por uma cirurgia. Foi ela que apareceu na minha casa com sorvete e filme nas noites em que eu terminava chorando por causa de uma briga com o Alexandre. Foi madrinha de batizado do filho da minha irmã, a meu pedido, porque eu a considerava da família. A gente tinha aquelas combinações de melhores amigas. Quando a gente for velha, vamos morar na mesma rua. Se um dia eu sumir, você vem me buscar. A gente planejava envelhecer juntas. Eu confiava na Kátia mais do que eu confiava em mim mesma. E é isso que faz esse tipo de traição ser tão devastadora. Não é a perda de uma pessoa. É a descoberta de que uma parte inteira da sua história, aquela que você achava sólida como pedra, era no fim feita de areia. Nas fotos da minha vida, ela estava em todas. Aniversários, viagens, o meu próprio casamento. Ironicamente, foi a Kátia que fez o discurso na minha festa de casamento com o Alexandre, brincando na frente de todos que ele era sortudo demais por ter me conquistado. Anos depois, foi ela que o conquistou. As mesmas mãos que ergueram a taça para brindar o meu casamento foram as que ajudaram a desmontá-lo por dentro. Porque o meu casamento com o Alexandre não era fácil, e a Kátia sabia disso melhor do que ninguém. Eu desabafava com ela sobre a frieza dele, sobre o jeito controlador, sobre as noites em que eu me sentia sozinha, mesmo dormindo do lado dele. Ela me ouvia, me abraçava, dizia que eu merecia mais. E eu, ingênua, agradecia aos céus por ter uma amiga tão presente, tão do meu lado. O Alexandre, eu preciso te explicar quem ele era, porque isso é a chave da ironia toda dessa história. Ele era, para quem via de fora, o marido perfeito. Charmoso, bem-sucedido, atencioso em público. Nos eventos, ele puxava a minha cadeira, me elogiava na frente dos outros, era o retrato do bom marido. As minhas amigas tinham inveja. Adriana, que sorte a sua! Mas portas adentro, era outro homem. Frio, crítico, controlador. Nada que eu fazia estava bom. Ele tinha um jeito de me diminuir com uma frase, um comentário, um olhar, que ia minando a minha autoestima aos pouquinhos, sem deixar marca visível. Eu vivia andando na ponta dos pés dentro da minha própria casa, tentando agradar um homem impossível de agradar.
Uma cena de um jantar, ainda no meio do casamento, resume bem quem ele era. A gente tinha convidado uns amigos e eu passei a tarde cozinhando, caprichando. No meio do jantar, um dos convidados elogiou a comida e o Alexandre, na frente de todos, soltou com um risinho. Ela até que cozinha bem. Alguma coisa tinha que saber fazer, né? Todo mundo riu, achando que era brincadeira de casal. Mas não era. Era o jeito dele de me colocar no meu lugar, de me diminuir com um sorriso para ninguém perceber a maldade, e a Kátia estava naquela mesa. Riu junto. Anos depois, eu entendi que ela não ria porque achava graça. Ela ria porque já estava do lado dele, não do meu. Eu só não sabia ainda que a mesa da minha casa já tinha, ali, 2 traidores rindo da mesma piada às minhas custas. E a Kátia sabia de tudo isso. Ela via a diferença entre o Alexandre da vitrine e o Alexandre de casa. Ela sabia que ele não era o príncipe que aparentava. E mesmo sabendo, ela o quis. Esse é o detalhe que muita gente não percebe. A Kátia não se apaixonou por um homem maravilhoso que ela não resistiu. Ela roubou, sabendo dos defeitos, um homem que a própria amiga já avisava ser difícil. Ela não quis o Alexandre por amor. Ela quis o Alexandre porque era meu. Tem gente que não deseja a felicidade, deseja a felicidade dos outros. E a Kátia, eu descobri tarde, era desse tipo. Só que a Kátia não estava anotando os meus problemas para me ajudar. Ela estava fazendo um mapa. Cada fraqueza do meu casamento que eu contava a ela virava, na cabeça dela, uma brecha. Ela sabia exatamente onde o Alexandre estava insatisfeito, exatamente o que faltava, exatamente por onde entrar. Eu, sem saber, dei a ela o manual completo de como conquistar o meu marido. Entreguei nas mãos dela a chave da minha própria casa, achando que estava entregando para uma irmã. Antes de eu continuar, para um segundo e pensa numa coisa comigo, porque isso vale para muita gente. Você já contou os problemas do seu relacionamento para uma amiga que, olhando para trás, talvez não torcesse tanto assim por você? Escreve aqui embaixo, porque nem todo ombro amigo é amigo de verdade, e essa é uma das lições mais difíceis que a vida ensina. Os sinais, como sempre, estavam ali. E, como sempre, eu não quis ver. O primeiro sinal foi a Kátia começar a saber das coisas do Alexandre antes de mim. Uma vez ela comentou de um projeto novo do trabalho dele e eu nem sabia que ele tinha um projeto novo. Ah, ele deve ter esquecido de te contar, ela disfarçou. Eu aceitei. Achei que era coincidência ou que o Alexandre andava distraído. Não me passou pela cabeça que os dois já conversavam sozinhos, pelas minhas costas. O segundo sinal foi o desconforto dele quando ela estava por perto, misturado com uma atenção estranha. O Alexandre, que reclamava de tudo, nunca reclamava da Kátia. Nunca. Ela era a única amiga minha que ele aturava com prazer. Eu achava lindo. Achava que finalmente o meu marido tinha se dado bem com uma amiga minha. Que idiota! Aquilo não era simpatia. Era um caso crescendo na minha frente, temperado com os meus próprios elogios. O terceiro sinal, o que mais me custa admitir hoje, foi ver as duas pessoas que eram o meu porto seguro no mundo passando um tempo estranho juntas. A Kátia vai me ajudar a escolher o seu presente, ele dizia. O Alexandre foi me buscar porque o meu carro quebrou, ela dizia. Cada história separada fazia sentido. Mas eu nunca juntei as histórias, porque juntar significaria desconfiar das duas âncoras da minha vida ao mesmo tempo. E o meu coração não estava pronto para ficar sem chão nenhum. Antes de eu te contar como a verdade veio à tona, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história está mexendo com você, aperta o botão de inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história de mulher que foi traída e renasceu, e eu não quero que você perca nenhuma. E se você conhece alguém que já foi apunhalada por uma amizade, compartilha esse vídeo com ela. E o e-book Para Mulheres que Cansaram de Ser Fortes está no primeiro comentário fixado, de presente, escrito para quem precisou reconstruir a vida depois que confiou nas pessoas erradas. A verdade não veio aos poucos. Veio de uma vez, num soco só, e foi a própria Kátia quem deu. Numa tarde, ela me chamou para conversar num café,
com aquela cara séria de quem vai contar uma notícia. E eu, boba, achei que era problema dela, que ela ia me pedir um conselho, como sempre. A gente sentou, ela pegou a minha mão por cima da mesa e disse com uma calma que até hoje me arrepia: Adriana, eu preciso te contar uma coisa e eu quero que você entenda. Eu e o Alexandre nos apaixonamos. A gente lutou contra isso, mas o coração não escolhe. A gente não quer te machucar. O coração não escolhe. A gente não quer te machucar. Ela usou as frases de novela, as frases prontas que todo traidor usa para transformar uma sacanagem em tragédia romântica. Como se eles fossem duas vítimas de uma paixão maior que eles, e não duas pessoas que mentiram na minha cara por meses. E eu preciso desmontar essa história do "a gente se apaixonou", porque é a mentira mais conveniente que existe, e talvez você já tenha ouvido de alguém. Quando duas pessoas dizem "a gente lutou contra isso, mas o coração não escolhe", elas estão querendo tirar de si a responsabilidade e jogar a culpa num sentimento, como se o sentimento fosse um vento que passou e levou os dois sem que eles pudessem fazer nada. É mentira. Apaixonar-se pode até ser involuntário, mas mentir, esconder, marcar encontro, olhar na cara da esposa e da amiga e fingir todos os dias, isso é escolha. Isso são 1000 pequenas escolhas conscientes, uma atrás da outra, por meses. Ninguém cai numa traição por acaso, do mesmo jeito que ninguém tropeça e cai dentro de um motel. A narrativa do coração não escolhe é o verniz bonito que o traidor passa por cima da própria covardia. E a Kátia passou esse verniz com maestria, porque ela sabia que a palavra amor comove, enquanto a palavra traição condena. Ela escolheu a palavra que a deixava vítima em vez da palavra que a deixava culpada. Como se "a gente se apaixonou" apagasse os 10 anos de amizade e os anos de casamento que eles pisotearam. Eu fiquei sem ar. Não pela traição do Alexandre, porque no fundo o meu casamento já estava morto e eu sabia. Fiquei sem ar pela Kátia, porque perder um marido é uma dor. Mas descobrir que a sua melhor amiga de 10 anos usou cada segredo que você confiou a ela como arma para te destruir, isso é uma dor que não tem nome. Eu levantei daquele café sem conseguir falar, deixei ela lá com as frases de novela na boca e fui embora andando pela rua sem saber para onde ir. E aí me bateu o pior de tudo. Quem eu procuraria para chorar uma dor daquele tamanho era, justamente, quem tinha acabado de me causar a dor. Por 10 anos, qualquer tristeza minha tinha um endereço: a Kátia. E de repente, esse endereço tinha virado a origem do incêndio. Eu andei quarteirões e quarteirões naquela tarde, com o celular na mão, rolando a lista de contatos e percebendo que a primeira pessoa que eu queria ligar era a última pessoa do mundo para quem eu podia ligar. Essa é a solidão específica de quem é traída pela melhor amiga. Você perde na mesma tacada a dor e o consolo para a dor. O que veio depois foi um pesadelo que eles fizeram questão de tornar público. Enquanto eu saía de casa em silêncio, com a minha vida dentro de umas caixas, tentando não desabar na frente dos vizinhos, eles faziam o caminho contrário. Assumiram o relacionamento na cidade inteira, sem o menor pudor. E não bastou assumir. Eles postaram. As redes sociais, que antes tinham as fotos da nossa amizade e do meu casamento, se encheram das fotos dos dois. Viagens, jantares. E poucos meses depois, o anúncio: noivado. Com direito à foto do anel, a legenda meloso sobre o amor que a vida reservou, os comentários de gente parabenizando como se aquilo fosse a coisa mais linda do mundo. Eu vi tudo, cada foto, cada legenda. E doeu de um jeito que eu não desejo para ninguém, porque não era só a traição, era a humilhação pública, o esfregar de sal na ferida na frente de todo mundo. Eu, a traída, tinha que engolir a felicidade escandalosa dos dois que me traíram, estampada na tela do meu celular todos os dias. E enquanto eles faziam esse espetáculo, eu vivia o oposto. Eu saí de casa em silêncio. Enquanto eles postavam viagem, eu empacotava a minha vida sozinha, à noite, para ninguém me ver. Eu me lembro de carregar as caixas para o carro na madrugada, para não dar de cara com os vizinhos, para não ter que explicar, para não ver a pena no rosto de ninguém.
Não teve foto da minha dor. Não teve legenda do meu recomeço. A minha reconstrução foi tão silenciosa quanto a felicidade deles foi barulhenta. E no começo, isso me revoltava. Porque os errados ficavam com o palco e a aplaudida, e eu, a certa, tinha que sair de fininho, no escuro, como se a envergonhada fosse eu. Hoje eu entendo. Barulho é o que a gente faz quando precisa provar para os outros uma felicidade que não sente por dentro. Quem é feliz de verdade não precisa gritar. A felicidade barulhenta deles era justamente a prova de que era falsa. E o meu silêncio era o luxo de quem não devia satisfação a ninguém. E teve o ápice, a facada final, aquela que eu guardo até hoje. Uns meses depois, chegou na minha caixa de correio um envelope bonito, de papel caro. Eu abri sem imaginar o que era. Era um convite de casamento. O convite do casamento da Kátia com o Alexandre. Eles tiveram a coragem, ou a crueldade, ou a total falta de noção de me convidar para o casamento deles. Como se eu fosse uma convidada qualquer. Como se 10 anos de amizade e anos de casamento coubessem numa lista de convidados ao lado de tias distantes e colegas de trabalho. Eu fiquei com aquele convite na mão por muito tempo. E, por mais estranho que pareça, foi aquele convite que começou a me curar. Porque olhando para aquele papel caro, para aquela audácia toda, eu tive uma clareza que a dor não tinha me deixado ter até então. Aquelas duas pessoas não tinham caráter nenhum. E se elas não tinham caráter nenhum, então elas mereciam uma a outra. E eu, que estava perdendo os dois, na verdade estava sendo poupada dos dois. Não esquece desse convite, porque lá no fim ele reaparece com um significado completamente diferente. Eu vou ser sincera com você sobre os meses seguintes, porque não foi bonito. A gente sempre pula essa parte, mas eu não vou pular. Eu toquei o fundo do poço. Perder um marido e uma melhor amiga na mesma tacada me deixou sem nenhum dos dois pilares em que eu me apoiava. De dia eu segurava as pontas, ia trabalhar, fingia que estava bem. De noite eu desmoronava. Teve semanas em que eu mal comia, em que eu evitava sair de casa para não esbarrar com eles, em que eu chorava no chuveiro para ninguém ouvir. A solidão era dupla. Eu não tinha o marido e não tinha a amiga para chorar sobre a perda do marido. Fiquei órfã dos dois de uma vez. E teve um momento, eu confesso, em que a raiva me consumiu. Eu fiquei obcecada em olhar as redes sociais deles, em me comparar, em imaginar vinganças. Eu me machucava sozinha, todo dia, olhando a felicidade encenada dos dois. Até que uma amiga nova, uma colega de trabalho chamada Doris, que foi se aproximando nesse período, me disse uma frase que mudou a minha direção. Ela disse: Adriana, cada minuto que você gasta olhando a vida deles é um minuto que você tira de construir a sua. Você está deixando eles morarem de graça na sua cabeça. E ela estava certíssima. Eu estava dando a eles, todos os dias, um poder sobre mim que eles nem sabiam que tinham. O divórcio em si eu conduzi do jeito mais digno que consegui, e isso também foi uma escolha. Enquanto o Alexandre e a Kátia faziam alarde do romance deles, eu resolvi a parte burocrática em silêncio, com um bom advogado, sem brigas públicas, sem expor a roupa suja. Muita gente esperava que eu fizesse escândalo, que eu partisse para cima da Kátia, que eu desse o show que a situação pedia. Eu não dei. Não porque eu não sentia raiva, eu sentia. Mas porque eu entendi cedo uma coisa. Se eu virasse a louca da história, eles sairiam como o casal apaixonado perseguido pela ex-mulher amargurada. A minha calma foi a minha maior arma. Eu recusei o papel de vilã que eles queriam me empurrar. Saí de cena de cabeça erguida e deixei que o tempo mostrasse a todos quem eram os personagens de verdade daquela história. Naquele dia, eu bloqueei os dois. Sumi da vida deles para sempre. E foi o primeiro tijolo da minha reconstrução. Mas eu não quero te enganar dizendo que foi fácil a partir dali. Não foi. Teve uma noite, umas semanas depois de bloquear os dois, que foi o meu momento mais baixo. Era o dia do casamento deles. Eu sabia, porque a data estava no convite que eu não joguei fora. E enquanto eles se casavam, eu estava sozinha no meu apartamento pequeno e novo, sentada no chão da sala, ainda cheia de caixas de mudança, comendo um miojo, ouvindo o silêncio.
Eu pensei, enquanto a minha melhor amiga se casa com o meu marido, cercada de gente, eu estou aqui, sozinha, no chão, comendo miojo. Como é que a traída virou a que ficou para trás e os traidores viraram os que estão comemorando? Aquela noite foi injusta demais para caber no peito. Eu chorei até dormir ali no chão mesmo. Mas quando eu acordei no dia seguinte, com o corpo dolorido de dormir no chão, aconteceu uma coisa dentro de mim. Eu olhei aquelas caixas todas em volta, a minha vida inteira desmontada, esperando para ser remontada, e eu tomei uma decisão. Eu podia passar os próximos anos me definindo como a mulher que foi traída pela amiga e pelo marido. Ou eu podia usar aquelas caixas para construir uma vida nova, que fosse tão minha que nem lembrasse deles. Eu escolhi a segunda opção. Levantei do chão, comecei a abrir as caixas, e a cada objeto que eu colocava no lugar, eu ia colocando também um pedaço de mim de volta no lugar. E aí começou a virada, que foi lenta, silenciosa, sem nenhum drama, mas que mudou tudo. Eu decidi que não ia dar a eles a satisfação de me ver destruída. Não por vingança, mas por mim mesma. Eu peguei toda aquela energia que eu gastava sofrendo e comecei a investir em mim. Voltei a fazer coisas que eu tinha largado durante o casamento, porque o Alexandre achava perda de tempo. Voltei a estudar, fiz um curso na minha área, consegui uma promoção no trabalho meses depois. Comecei a cuidar do meu corpo, não para ninguém me achar bonita, mas porque eu merecia me sentir bem. Reencontrei amigos antigos que o Alexandre tinha, aos poucos, afastado da minha vida. Teve uma conquista que, por menor que pareça, foi enorme para mim. Alguns meses depois de tudo, eu juntei dinheiro e fiz sozinha uma viagem que eu sempre quis e que o Alexandre nunca deixou, sempre dizendo que era caro, que era bobagem, que não era a hora. Eu fui sozinha, sem pedir permissão a ninguém. E passei uns dias num lugar bonito, comendo o que eu queria, acordando na hora que eu queria, sem prestar contas a homem nenhum. Numa daquelas manhãs, tomando um café olhando a paisagem, eu me peguei rindo sozinha, de pura leveza. E foi ali que eu tive a certeza. Eu não estava sobrevivendo à separação. Eu estava pela primeira vez em muitos anos vivendo. A mulher que eles acharam que tinham destruído estava tomando café num lugar lindo, livre, enquanto eles estavam presos numa relação que já começava a azedar. A diferença era gritante e ninguém precisou me contar. E teve o dia em que uma lembrança antiga me atingiu, dessas que mudam de cor com a verdade. Eu lembrei do discurso que a Kátia fez no meu casamento, quando ela brincou que o Alexandre era sortudo por me conquistar. Anos depois, eu entendi que talvez, já ali, ela olhasse para ele com outros olhos. E, em vez de me doer, essa lembrança me libertou, porque me mostrou que a amizade dela talvez nunca tenha sido tão pura quanto eu achei. E se ela nunca foi de verdade a amiga que eu imaginava, então eu não perdi a amiga que eu tinha. Eu só descobri que ela nunca existiu do jeito que eu pintei na minha cabeça. E não dá para chorar por uma coisa que nunca foi real. E a coisa mais importante, eu redescobri a paz. Aquela paz de morar sozinha, de não ter ninguém para controlar os meus horários, de assistir o que eu quero, de comer o que eu quero, de rir alto na minha própria casa. Eu tinha passado anos casada me sentindo sozinha. Descobri que morar sozinha, de verdade, era muito menos solitário do que aquele casamento tinha sido. A minha vida foi virando uma sequência de vitórias tranquilas. Nada de espetacular para postar em rede social, nada de escandaloso. Só uma mulher reconstruindo, tijolo por tijolo, uma vida que era finalmente dela. E cada dia que passava, eu pensava menos na Kátia e no Alexandre, até chegar um ponto em que passaram-se semanas sem eu lembrar da existência dos dois. E o amor, ele voltou, no tempo dele, quando eu já não precisava mais dele para ser feliz. Ele se chama Henrique. E eu o conheci de um jeito banal, num curso que eu fiz. Um homem calmo, adulto, sem drama. A diferença entre ele e o Alexandre me ensinou o que eu nunca tinha aprendido. Que amor bom é tranquilo. Não tem aquela montanha-russa de ansiedade que eu confundia com paixão. Com o Henrique, eu não ando na ponta dos pés. Eu não meço as palavras com medo da reação. Eu simplesmente existo, do jeito que sou, e sou aceita.
Levei 40 anos para descobrir que amor de verdade não é o que acelera o coração de medo, é o que acalma o coração de paz. Mas eu fui devagar, sem pressa, porque quem foi traída por quem mais confiava aprende a construir a confiança de novo tijolo por tijolo. E o Henrique teve a paciência de esperar cada tijolo. E aqui eu preciso falar direto com você que está me ouvindo, porque eu sei que tem gente com o coração ainda em cacos por uma traição. O amor volta. Mas antes dele, o mais importante volta, que é o amor por você mesma. Não corra para um novo relacionamento para tapar o buraco do antigo. Reconstrua você primeiro. Porque quando você se ama de novo, você para de aceitar migalhas, e aí sim o amor certo encontra espaço para entrar. Comenta aqui embaixo se você concorda que a gente tem que se reencontrar antes de reencontrar alguém. Agora, enquanto a minha vida florescia no silêncio, a vida deles começava a apodrecer aos olhos de todos. E aqui, minha gente, é onde a ironia da vida se mostra a melhor roteirista de todas. Eu fui sabendo dos pedaços, por conhecidos em comum, porque em cidade a notícia anda. O casamento da Kátia com o Alexandre, que começou com foto de anel e legenda de conto de fadas, foi virando exatamente o que o meu tinha sido, só que pior. As redes sociais, que antes viviam cheias das fotos felizes dos dois, foram ficando estranhamente vazias. Primeiro sumiram as fotos de casal. Depois vieram aquelas legendas indiretas, de quem está sofrendo mas não quer admitir. Frases sobre gente que decepciona, sobre aprender com os erros. Quem sabia da história entendia o recado. A vitrine de felicidade que eles construíram para me humilhar foi, aos poucos, desmoronando na frente das mesmas pessoas para quem eles fizeram questão de exibir o romance. Porque a Kátia descobriu, do jeito mais duro, uma verdade que eu já conhecia. O Alexandre não era um prêmio. O charme dele durava só enquanto ele estava conquistando. Depois que a conquista acabava, o que sobrava era um homem frio, controlador, egoísta, insatisfeito com tudo. O mesmo homem que me fazia sentir sozinha na minha própria casa passou a fazer a Kátia sentir a mesma coisa. E teve uma justiça poética nisso que eu não teria coragem de inventar. A Kátia começou a viver com o medo que toda amante que vira esposa vive. O medo de ser traída por quem ela ajudou a trair. Porque um homem que constrói um novo amor em cima de uma traição traz consigo, o tempo todo, a certeza incômoda de que quem trai uma vez, trai de novo. A Kátia passou a vigiar o Alexandre, a desconfiar de cada atraso, de cada mensagem, sabendo no fundo que o homem com quem ela se casou não tinha nenhuma lealdade a oferecer. Ela tinha lutado 10 anos de amizade para ganhar um homem que ela ia ter que vigiar pelo resto da vida. Ganhou o prêmio e descobriu que o prêmio era uma prisão. E a decadência dela não foi só no casamento. Foi na vida inteira. A Kátia, que sempre teve muitas amizades, foi ficando sozinha. Porque as pessoas viram o que ela fez comigo e uma mulher capaz de trair a melhor amiga de 10 anos não inspira confiança em ninguém. As amigas foram se afastando, com aquele receio natural de quem pensa. Uma pessoa capaz de apunhalar a melhor amiga é capaz de apunhalar qualquer uma. A família dela, que gostava de mim, nunca engoliu direito a história. Ela ganhou o Alexandre e, no pacote, perdeu a reputação, as amizades e o respeito de muita gente. Trocou uma vida cheia de gente que a amava por um homem que a diminuía. É o tipo de troca que só parece boa no dia da assinatura. A conta vem depois, e vem alta. Enquanto isso, e essa é a parte que a vida escreveu melhor do que qualquer roteiro, eu ia no caminho contrário. Cada mês que passava, a minha vida ganhava mais gente boa, mais paz, mais conquistas, enquanto a dela ia perdendo tudo. A gente começou no mesmo ponto, no dia daquela traição. Ela subindo pro altar, eu descendo com as caixas. E, 6 anos depois, a gente tinha trocado de lugar completamente. Não porque eu torci contra ela. Eu nem pensava nela. Foi só a consequência natural das escolhas de cada uma seguindo o seu curso. Traição rende dividendos rápidos e falência lenta. Dignidade rende sofrimento rápido e paz duradoura. O que ela roubou de mim não foi um marido.
Foi uma maldição embrulhada em papel de presente. E ela desembrulhou sozinha, tarde demais. E foi assim que a gente chega àquela noite de chuva, na minha porta, 6 anos depois de tudo. A Kátia bateu na minha porta destruída. E eu quase não a reconheci. A mulher confiante e vitoriosa que desfilou o noivado nas redes sociais tinha dado lugar a uma pessoa envelhecida pela infelicidade, magra, com o olhar apagado de quem não dorme direito há muito tempo. 6 anos de casamento com o Alexandre tinham feito com ela o que anos de casamento com ele tinham feito comigo, só que mais rápido e mais fundo. Ela contou, entre lágrimas, que estava se separando do Alexandre, que ele tinha feito com ela tudo o que fez comigo e mais. As mesmas frieza, o mesmo controle, o mesmo jeito de diminuir a pessoa até ela virar sombra. E no fim, a mesma traição. Ela descobriu que o Alexandre já tinha outra, mais nova, exatamente como um dia ele teve ela. A roda girou por completo. A amante virou esposa, a esposa virou a traída e uma nova amante entrou na fila. Que ela tinha percebido, tarde demais, que jogou fora 10 anos de uma amizade verdadeira por um homem que não valia um único desses anos. E ela foi despejando tudo ali na minha porta, num desespero de quem não tem mais ninguém para desabafar. Contou que não tinha com quem contar, porque tinha afastado todo mundo. Contou que a família dela estava decepcionada, que as amigas tinham sumido, que ela se sentia completamente sozinha no mundo. E no meio do choro, ela disse a frase que mostrou o tamanho do buraco em que ela caiu. Adriana, eu não tenho mais ninguém. A única pessoa que eu pensei em procurar foi você. Você, justo você, que eu destruí. E era verdade. Depois de tudo, a pessoa que ela procurou na pior hora da vida foi a amiga que ela traiu, porque no fundo, ela sabia que eu tinha sido a única amizade de verdade que ela teve. E ela mesma jogou essa amizade no lixo por um homem. Não teve castigo que a vida pudesse dar a Kátia maior do que essa consciência, a de que ela destruiu, com as próprias mãos, a melhor coisa que tinha, por uma coisa que não valia nada. Ela chorou, pediu desculpa, disse que se arrependia todos os dias, que tinha sido a maior tola do mundo. Antes de eu te contar o que eu respondi, para e pensa numa coisa, porque a resposta a isso diz muito sobre quem a gente é. Se a pessoa que te traiu e te humilhou aparecesse anos depois, arrasada, pedindo perdão e querendo voltar, o que você faria? Comenta aqui embaixo, sincero, porque não tem resposta certa. Tem a resposta que cabe na sua paz. E eu vou te contar qual coube na minha. E eu, ali na porta, olhando para aquela mulher, tive a prova final de tudo. Porque enquanto ela estava na minha frente, arrasada, envelhecida pela infelicidade, arrependida, com a vida em ruínas, eu estava inteira, em paz, realizada, bem-sucedida no meu trabalho, cercada de amigos verdadeiros, dona da minha vida e da minha casa. A traída tinha se tornado a vencedora e a traidora a derrotada, sem eu mover um dedo para isso. A vida se encarregou. Eu deixei ela falar tudo. Ouvi o arrependimento dela com uma calma que me surpreendeu. E quando ela terminou, esperando talvez que eu a abraçasse, que a gente voltasse a ser amiga, que eu a consolasse como nos velhos tempos, eu disse a ela a única frase que fazia sentido dizer. Sem raiva, sem gritar, só com a verdade. Eu disse, Kátia, eu te agradeço. Ela me olhou sem entender. E eu continuei. Eu te agradeço de verdade, porque quando você levou o Alexandre, eu achei que estava perdendo tudo. Mas você não me tirou nada. Você tirou de mim um casamento infeliz e uma amizade falsa, e me devolveu, sem querer, a minha liberdade. Enquanto você lutava para ficar com ele, eu fui obrigada a me reconstruir. E olha só onde a gente chegou. Você ficou com o homem. Eu fiquei com a minha vida. Você não roubou o meu prêmio, Kátia. Você assumiu a minha maldição. E por isso, de coração, obrigada. Ela chorou mais ainda e me pediu para voltar a ser amiga dela. E aqui eu vou te contar a minha resposta com franqueza, porque não foi um filme de perdão bonito. Eu disse que a desejava paz,
que torcia para ela reconstruir a vida dela, mas que a nossa amizade tinha morrido no dia em que ela usou os meus segredos como arma. Que perdoar não significa voltar a confiar. Eu perdoei a Kátia, mas eu perdoei da porta para fora, pela minha própria paz, não para reabrir uma porta que ela mesma tinha arrombado. E fechei a porta com delicadeza, sem batida, sem drama. Só fechei. Depois que eu fechei aquela porta, eu encostei nela por um instante e esperei de novo aquela satisfação de vingança chegar. Ela não veio. O que veio foi uma leveza enorme, como se um capítulo pesado tivesse finalmente terminado. Eu fui para a cozinha, fiz um chá, sentei no meu sofá, na minha casa em paz, e pensei na cena que tinha acabado de acontecer. A mulher que um dia teve tudo o que eu tinha e que lutou para me tirar, agora estava do lado de fora, na chuva, arrasada, enquanto eu estava do lado de dentro, aquecida, inteira. E não fui eu que inverti essas posições. Foi a vida, foram as escolhas de cada uma. Ela escolheu o atalho da traição e chegou num beco. Eu fui obrigada a pegar o caminho longo da reconstrução e cheguei num lugar bom. No fim, cada uma colheu a estrada que pisou. E o Alexandre, nessa história toda? O que foi feito dele? A resposta é a mais justa de todas. Nada de especial. Ele continua sendo o que sempre foi. Um homem que encanta no começo e destrói no fim, indo de relacionamento em relacionamento, deixando um rastro de mulheres que descobriram, uma depois da outra, que o prêmio era vazio. A Kátia foi só mais uma na fila. E vai ter outra depois dela. E outra, porque homem assim não muda, só troca a plateia. Eu não sinto ódio dele, nem dela. Sinto uma coisa que é quase melhor que o perdão: indiferença. Aquelas duas pessoas que um dia foram o centro da minha vida, hoje são só um capítulo antigo de uma história que teve um final muito melhor do que o meio prometia. Hoje eu levo a vida que eu sempre quis e nunca tive permissão de viver, e é uma vida boa. Eu tenho a minha casa, arrumada do meu jeito, com as minhas coisas. Tenho o meu trabalho, onde eu cresci e sou reconhecida pela minha competência. Tenho amigas de verdade, poucas e leais, que apareceram justamente quando a falsa saiu de cena. Tenho o Henrique, que me trata com um respeito que eu tinha esquecido ser possível. E, acima de tudo, eu tenho paz. Aquela paz de quem dorme tranquila, de quem não tem nada escondido, de quem não precisa vigiar ninguém, nem provar nada para ninguém. Eu troquei uma vida de aparência por uma vida de verdade e não voltaria atrás por nada nesse mundo. Às vezes eu paro e penso na Adriana de 6 anos atrás, chorando no chão da sala no dia do casamento deles, e eu queria poder abraçar aquela mulher e sussurrar: aguenta, porque o que parece o seu fim é na verdade o seu começo. Hoje, aquele convite de casamento, o que eles tiveram a audácia de me mandar, eu ainda tenho. Sei que parece estranho guardar isso, mas eu guardo por um motivo. Aquele convite, que era para ser o símbolo da minha maior humilhação, virou, com o tempo, o símbolo da minha maior sorte. Toda vez que eu bato o olho nele, eu não lembro da dor. Eu lembro que aquela data, o casamento deles, foi o dia em que a maldição saiu da minha vida e entrou na dela. Foi o dia em que eu, sem saber, ganhei a minha liberdade de presente de casamento. Se eu puder te deixar uma única lição depois de tudo isso, é esta: nem toda perda é uma perda. Às vezes, o que parece o fim do mundo é a vida te livrando de um peso que você nunca teria coragem de largar sozinha. Se alguém te trair, te trocar, te abandonar, chora o que tiver que chorar. Mas depois presta atenção. Pode ser que estejam te fazendo um favor disfarçado de facada. Nem todo mundo que sai da sua vida está te tirando algo. Muita gente, ao ir embora, está devolvendo você para você mesma. E não deixe o orgulho ferido te empurrar para um ódio que só machuca você. Eu quase fiquei presa nesse ódio no começo, vigiando a vida deles, alimentando a raiva todos os dias. E o que eu descobri é que o ódio é uma corrente que prende a gente justamente a pessoa que a gente quer esquecer. Quando eu soltei o ódio, eu soltei também os dois da minha cabeça. E aí, sim, eu fui livre de verdade. A melhor resposta para quem te traiu nunca é a vingança. É a sua paz.
É a sua vida seguindo tão bem que a existência daquela pessoa vira detalhe, vira nota de rodapé numa história que hoje é toda sua. A minha melhor amiga casou com o meu ex-marido, achando que tinha ganhado a loteria. 10 anos de amizade ela trocou por um homem que se revelou o maior erro da vida dela. E eu, que naquela época achei que tinha perdido tudo, hoje entendo que fui a única que saiu ganhando. Porque ela ficou com ele. E eu fiquei comigo. E não tem prêmio no mundo melhor do que reencontrar a paz que a gente nem sabia que tinha perdido. Se essa história falou com você, me conta aqui embaixo. Você já perdeu alguém ou alguma coisa que, com o tempo, percebeu que foi na verdade um livramento? Escreve para mim, porque eu tenho certeza de que a sua história vai ajudar outra mulher a enxergar a bênção escondida na dor dela. Até a próxima história, que eu escrevo sempre pensando em você.